reverência está no nosso coração, né? Não adianta nada a gente falar, vamos ficar em pé em reverência, e a pessoa ficar reclamando, ai, que texto longo que não acaba, estou cansado. Então é melhor assentar, né? E ter a reverência no coração, não há erro nenhum. Jeremias 32, capítulo todo. Vou pedir que você que está assistindo em casa, aproveite agora, compartilhe esse link do YouTube nas suas redes sociais, nos seus grupos de compartilhamento, nos seus contatos de WhatsApp, porque essa palavra de hoje vai trazer esperança, tá? Se você quer evangelizar alguém, se você quer fazer um bem para alguém nesta manhã, pegue aí o link, tá? Compartilhe aí o link desse canal, dessa transmissão no YouTube. Hoje sempre, nós só vamos transmitir agora via YouTube, tá bom? O YouTube dá menos problema de transmissão, dá menos problema de travamento, praticamente não dá nenhum problema. Estávamos tendo muito problema no Face, as pessoas sempre diziam, pastor, o som está ruim, o som está travando, não sei o que, a imagem está assim. YouTube não tem problema, então, pega aí o link, é só você clicar em compartilhar, pegar o link e mandar para quem você quiser os seus contatos, ou seja, além de você estar sendo edificado, abençoado por essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a tua vida nessa manhã, eu tenho certeza, vai abençoar a vida de todos que estão assistindo. Então faça o bem para alguém. Muitas pessoas nessa hora estão precisando de esperança, estão precisando de fé, estão precisando de um toque na sua alma, porque muitas estão desalentadas, desanimadas, amedrontadas. A síndrome do pânico está atacando, a depressão. Então, o maior bem que você pode fazer para alguém nesse momento é levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de edificação. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muitas vidas, amém? Jeremias, capítulo de número 32. Se você tiver dúvida como fazer compartilhar, pergunta para o Weber, que está aí na transmissão, está aí na mesa de som, imagem. O Weber que tem dado uma força grande para nós. Deus faz tudo certo. Exatamente nesse momento que nós mais precisávamos de uma pessoa que viesse nos assessorar nessa área da mídia, ele está fazendo um curso de TI, em toda a área da informática. Então ele está ficando fera em toda a área da informática para nos auxiliar. Também pode auxiliar você, tá bom? O que você precisar aí de uma informação técnica na área de informática, consulte ele, tá bom? Ele é um profissional que está aí habilitado para te ajudar, tá bom? E muitos falam para mim, pastor, não sei compartilhar. É simples, fácil, tá? Se você não souber, pergunta aí para o Weber, no bate-papo, né? No chat do YouTube aí, conversa. Os irmãos podem também mandar um alô uns para os outros aí no chat, né? Falar, ô irmão, estou com saudade de você. Marque aí um irmão que você não está vendo, acompanhando os nossos cultos, tá? Leve aí uma exortação de leve para essa pessoa. Irmão, estou sentindo a falta aí nas lives, dá um alô, dá um sinal de vida, fala que você está aí, tá bom? Seria bom que cada um que estivesse assistindo, desse um alô, estou aqui, só para a gente saber quem está ligado, quem não está, porque isso deixa também o pastor preocupado, como eu falei do ano passado, estou muito preocupado, tá? Com as baixas que nós temos tido. Casais com problemas, pessoas se esfriando na fé, pessoas se afastando, não é se afastando da igreja porque muitos não podem vir, nós compreendemos, mas é se afastando de Deus, não buscando mais a Deus em casa, em lugar nenhum. Pessoas estão se esfriando, não é porque você está de quarentena que você não vai buscar Deus, é agora que você tem que buscar Deus, amém? Não é porque você não está vindo à igreja, ao local físico de culto, que você não tem que buscar Deus. Nós precisamos, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força. Sem Ele, como que nós podemos viver? Não tem vida, fora de Deus não há vida. Isso que você tem que pôr na cabeça. Agora você tem todo o tempo do mundo. Se você estiver de quarentena, você tem todo o tempo do mundo para buscar Deus. Se você estiver trabalhando, separe pelo menos o domingo, é só o domingo, tá?
Separe aí 2 horas no seu domingo, ou 2 horas de manhã, 2 horas à noite. Não chega a 2 horas, 1h30, 1h15 minutos, para nós buscarmos a Deus. Nós precisamos desse alimento para a nossa alma. Eu falo isso suplicando, tá? Com o coração de pastor que está preocupado, está muito angustiado com a situação do povo de Deus. O povo de Deus está se afastando, se esfriando de Deus, numa hora que mais precisava buscar a Deus. Então vamos prestar atenção nisso, amém? Jeremias capítulo 32, capítulo bastante extenso, mas nós precisamos ler ele todo, para entender bem o contexto de tudo o que aconteceu, e porque exatamente no final, tem promessas lindas para a nossa vida. Então vocês vão aí aguentar um pouquinho, são 44 versículos, acompanhe a narrativa, não perca o fio da meada, você que está em casa também, acompanhe aí, diz assim, ó. Jeremias 32. O título do texto que nós vamos ler diz: Jeremias compra um terreno, ou compra um campo. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com seus próprios olhos, e ele levará Zedequias para a Babilônia, onde esse ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Versículo 10. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de meu primo Hanameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura, e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, coloque-as num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos, poderosos os teus feitos.
Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito, e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles essa terra que sob juramento prometeste aos seus antepassados, numa terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeste nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso, trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos, para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome, pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira, por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes, os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim, e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez. Não quiseram ouvir-me, nem aceitarem a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram um alto para Baal, no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, por meio da guerra, da fome e da peste: certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, da minha ardente ira e do meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios.
propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Amém? Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos corações, como já tem falado ao meu, fale com essas vidas que estão em casa, que vão assistir depois esse vídeo. Fala com todos, Pai, que a Tua palavra cumpra a finalidade para a qual Ele está proposta nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Novamente estamos aqui falando do livro de Jeremias, esse livro tão atual para os nossos dias. Semana passada, quem esteve aqui ou quem acompanhou em casa, lembra que nós pregamos também no livro de Jeremias, de manhã e à noite, falando sobre o texto que está em Jeremias capítulo 8, onde ele diz: passou-se o tempo da colheita, findou-se o verão, e nós ainda não estamos salvos. Porventura não há bálsamo em Gileade? Não há médico nessa terra? Porque ainda não aconteceu a cura das feridas do meu povo? Lembram dessa passagem? Pois bem, eu falava na semana passada que a situação que Jerusalém estava vivendo é uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo hoje. Eles estavam sofrendo terrivelmente. Eles estavam num cerco, porque os babilônios, o exército da Babilônia estava cercando Jerusalém, oprimindo-os. Faltava alimento, faltava condições de vida, a economia estava arrasada, eles estavam perdendo tudo. Hoje, a nossa situação, apesar de nós não estarmos sendo cercados por um exército humano, vamos dizer assim, a nossa situação não é muito diferente, porque nós estamos cercados de um exército. E pior do que um exército humano, é um exército invisível. E nós também não temos muita defesa, se não seguirmos todos os procedimentos que nos são recomendados e confiarmos em Deus, que há de nos guardar. Mas nós estamos tão cercados por um exército invisível, como o povo de Jerusalém naqueles dias de Jeremias estavam cercados por um exército chamado os babilônios. E tinha muito falso profeta naqueles dias, tinham muitos sacerdotes falsos, dizendo assim: fiquem em paz, povo, fiquem do jeito que vocês estão, fiquem tranquilos, nada vai acontecer, não vai ter nenhuma consequência, Deus vai nos livrar das mãos desses babilônios. E Jeremias era o único profeta verdadeiro que dizia assim: não, esses falsos profetas, falsos sacerdotes estão errados. Todo o povo pecou, todo o povo tem pecado e tem colhido o fruto das suas más ações. Todo mundo tem culpa nisso, porque tem colhido o fruto dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas más ações, e Deus está irado com esse povo. E Deus não vai dar livramento ao povo de Jerusalém enquanto eles não se arrependerem dos seus pecados, mudarem os seus hábitos, suas práticas de vida. E hoje, queridos, a situação não é diferente. Não poderíamos chegar aqui e dizer: olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, não há perigo algum. Estaríamos sendo irresponsáveis se nós transmitíssemos uma mensagem assim. Não está tudo bem, não está tudo tranquilo, não está tudo normal, você sabe disso. Muitos têm padecido com esse mal. A economia do país está sendo devastada. É triste. Essa semana, andando ali pelas ruas do centro do Guarujá, vendo muitos estabelecimentos fechados. E não por causa dessa época da pandemia, fechados para sempre. Muitas lojas não vão nem reabrir. Muitos estabelecimentos vão permanecer fechados para sempre. E a situação não é diferente em Santos, não é diferente em São Paulo. Muitos estabelecimentos que antes abriam normais, hoje estão com placa: aluga-se, vende-se. E não há mais nada lá. Como ficará a nossa vida, a situação desse país, dessa nação, depois que tudo isso passar? Não sabemos. Não sabemos nem ao menos quando isso vai passar.
As opiniões, as previsões mais otimistas não nos dão esperança alguma. Só um milagre. A verdade é que nós estamos nesse momento dependendo de um milagre. Milagre. E olha, assim como Jeremias pregou ao povo, eu prego nessa manhã, em nome de Jesus. Se todos se arrependerem dos seus pecados, se todos mudarem de vida, se todos passarem a obedecer fielmente a palavra do Senhor, Deus pode mudar essa situação. Deus pode. Foi essa palavra que Deus deu a Jeremias. Jeremias, como profeta, ele vivia na pele, na vida dele, toda a realidade do povo. E Deus usava a vida dele como um exemplo. Sabe o que Deus falou para Jeremias no momento mais crítico da situação, onde a cidade toda já estava cercada? Eles estavam cercados por um exército chamado os babilônios. Os babilônios iriam invadir ali, iam tomar tudo que o povo tinha, ia tomar suas propriedades, ia tomar suas famílias, ia levar muitas mulheres e crianças escravos, ia deixar o povo sem nada. Imagine você está em casa, aí chega um exército de outro país, falou, hoje a sua casa não é mais de você, sua família não é mais de você, seus filhos vão todos servir em outro país, vão tudo entrar para o exército em outro país, suas mulheres também vão ser levadas como escravos, você vai ser escravo. A vida das pessoas mudava da noite para o dia. E nessa condição, sabe o que Deus manda Jeremias fazer? Comprar um terreno, uma propriedade, no meio da cidade que estava sitiada e que iria ser devastada. Você compraria? Você investiria o seu único dinheiro? De repente você tem uma única economia guardada, para um tempo que você sabe que vai ser difícil, que você vai ter que ter uma reserva para sobreviver, e de repente Deus fala, não, pega todo esse dinheiro, compra um terreno, um campo, no meio da cidade que está para ser invadida, onde todos poderiam perder suas propriedades, perder as suas coisas, correr esse risco. Você compraria? Só se fosse uma ordem explícita e expressa do Senhor, não é verdade? Porque em sã consciência ninguém faria isso. Comprar um terreno numa condição boa já é difícil hoje em dia, porque existem muitos perigos na compra de um terreno, ainda mais numa cidade, no meio de uma cidade que está para ser invadida, devastada, e todos vão perder as coisas. Mas Deus fala para Jeremias, compra um terreno, que é da propriedade do seu primo Hanameel, você tem a primazia, o direito de compra sobre esse terreno, e você vai comprar. Você vai pegar a escritura de compra assinada por vocês e pelas testemunhas, vai guardar dentro de um vaso selado, um vaso de barro bem fechado, e vai deixar essa escritura guardada num vaso de barro selada, fechada por muito tempo. Porque ainda que passem os tempos, ainda que passem os dias, meses e anos, ainda se comprarão campos nessa cidade, ainda se plantarão vinhas, ainda se colherá o fruto dessas vinhas, ainda se terá vida, ainda haverá vida. Não perca a esperança, Jeremias, não perca a esperança, porque se todo o meu povo se arrepender dos seus pecados, dias melhores virão, Jeremias. Era esta a mensagem que Deus estava dizendo para o profeta transmitir, através da compra de um terreno, numa cidade que estava sitiada. Jeremias, não perca a esperança. Jeremias, diga a esse povo para não perder as esperanças, porque se eles se arrependerem dos seus pecados, dias melhores virão sobre essa terra, Jeremias. Aleluia. É essa mensagem de esperança que Deus está dizendo para nós nessa manhã. Não perca as suas esperanças, não enterre seus sonhos, não perca a sua motivação de viver. Dias melhores virão se nós nos arrependermos das nossas ações más, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós mudarmos de vida, se nós voltarmos para o Senhor, se nós deixarmos de cultuar aos deuses estranhos, aquilo que não produz livramento, se nós nos voltarmos com o nosso coração totalmente para o Senhor, dias melhores hão de vir, dias melhores hão de vir. Quando Jeremias recebeu essa ordem do Senhor, para comprar um campo,
um terreno, no meio de um local, de uma região que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, chamava-se Anatote. Sabe o que quer dizer a palavra Anatote? Orações respondidas. Olha, Deus manda Jeremias comprar um terreno no meio de uma região chamada Anatote, que quer dizer orações respondidas. Anatote é o nosso campo das orações respondidas. Isso quer dizer que toda oração que tem sido feita pelo povo de Deus nesses dias, todo clamor, todo jejum, não tem sido em vão. Estas orações serão respondidas, mas no tempo certo. Haverá um tempo para livramento, haverá um tempo onde Deus vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que você perdeu, ou pensa que perdeu. Não, haverá restauração, haverá restituição, mas no tempo do Senhor, no tempo em que todos se arrependerem, no tempo em que haverá uma real volta dos corações para Deus, haverá, eu creio nisso, amém? Nem tudo está perdido. Não enterre seus sonhos, não enterre suas esperanças. Pegue essa escritura. Deus mandou Jeremias pegar a escritura da compra do terreno, enrolar, selar, colocar dentro de um vaso de barro, fechar, deixar bem fechadinho, esconder, porque deveria passar muito tempo, aquela escritura deveria ali permanecer, deveria ser conservada. Nós também temos uma escritura que é uma promessa para nós, a palavra de Deus que é cheia de ricas promessas para a nossa vida. Nós temos que guardar essa escritura, selá-la, guardá-la no nosso coração, no nosso interior, protegê-la dentro de nós, para que nós não venhamos perder a esperança, para que nós não venhamos perder a força, para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos enterrar os nossos sonhos. Guarde essa escritura, esconda no seu coração. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, escondia dentro do meu coração para não pecar contra ti. Guarde essa escritura, ela é a sua garantia de que Deus vai dar aquilo que você perdeu, vai restituir, Deus vai trazer de volta. Olha, existem nações que foram devastadas, não uma, não duas vezes, várias. Israel é um exemplo disso. Quantas vezes eles foram destruídos, devastados, quase não sobrou pó de Israel, e hoje eles são a maior nação do mundo, são a nação mais rica e abençoada deste mundo. É de lá que saem os maiores cientistas, as maiores invenções. É uma terra seca, deserta, mas é considerado um dos 3 maiores produtores de flores e frutos do mundo. Israel, eles produzem cerca de um sistema cantareira por ano, que é o sistema que abastece toda a região de São Paulo, Grande São Paulo. Eles produzem isso no meio de uma terra deserta, um sistema cantareira por ano, não falta água. Eles tiram água de onde você não imagina, eles tiram água do ar, eles dessalinizam a água do mar, eles reaproveitam a água da chuva, tudo é reaproveitado, e eles abastecem a cidade inteira, o país inteiro, melhor dizendo, que é um deserto. Quantas vezes eles foram devastados? Na Segunda Guerra Mundial, na perseguição nazista, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Sabe o que é isso? Perderam praticamente, e eles são uma terra pequena, do tamanho do estado de Sergipe, perderam todo mundo, a nação foi devastada, espalhado entre as nações, mas Deus falou: vou reuni-los de volta, trazê-los de volta para a sua terra. E eles vão plantar vinhas, vão plantar campos, vão prosperar. Hoje, Israel, exemplo de superação. Outras nações também já foram devastadas, reconstruídas, porque não pode ser assim com o nosso Brasil. A diferença é que Israel confia num único Deus. Israel põe a sua confiança num único Senhor. Israel obedece aos mandamentos da Bíblia, palavra de Deus. E nós, o que temos feito? A quem temos recorrido nessa situação? A quem temos buscado socorro? De onde nós estamos esperando livramento? Se não for no único Deus verdadeiro, fiel, nós estaremos esperando em vão. Não perca as esperanças, não enterre seus sonhos. Lembre-se dos grandes feitos de Deus no passado. Quando Jeremias faz essa oração, no versículo 17, soberano Senhor,
Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos, poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com seus efeitos das suas obras. Ou seja, Jeremias está dizendo assim: ó Senhor, tu que fizeste os céus, a terra, tu que pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido fizeste todas essas coisas, nada é difícil demais para ti. Jeremias, ele fez essa declaração: nada é difícil demais para o Senhor. É isso que nós temos que lembrar. Nada é difícil demais para o Senhor. Vamos dizer juntos? Nada é difícil demais para o Senhor. É difícil para o Senhor acabar com essa pandemia de um momento para outro? Fazer desaparecer esse vírus que não ache mais ele em lugar nenhum? É difícil para o Senhor isso? Não. Não. Se Ele criou toda essa extensão dos céus, terra, mar, tudo que há, por uma palavra, Ele falou, tudo se fez. Por uma palavra dele, Ele não pode falar e todo esse mal ser dissipado, ser mandado embora, sumir, desaparecer? Pode ou não pode? Deus tem todo o poder ou não tem? Vamos dizer juntos? Deus tem todo o poder. E por que Ele não faz? Há um tempo determinado para todas as coisas, diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. E não chegou esse tempo. Porque, infelizmente, a terra ainda não se arrependeu dos seus pecados, os homens não se arrependeram das suas más ações, os homens continuam o seu pecado, os homens continuam desafiando a Deus, os homens continuam provocando a Deus, os homens continuam zombando de Deus. Enquanto não acontecesse real, sincero arrependimento, eu sinto lhes dizer, nada mudará. Pessoas continuarão morrendo, pessoas continuarão infectadas, pessoas continuarão amedrontadas, a economia do mundo irá de mal a pior, mas quando todos se voltarem para Deus, haverá uma mudança. O maior temor do meu coração é que as pessoas não se arrependam, porque tudo depende do arrependimento. Deus, lembra-se que Deus ia destruir a cidade de Nínive, lá no Antigo Testamento, e mandou o profeta Jonas profetizar contra eles? Mais 40 dias e essa cidade vai ser destruída. O que aconteceu? O rei, todos os habitantes ordenaram um jejum de arrependimento para toda a cidade. Todos, desde o menor até o maior, jejuaram, oraram, se arrependeram dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Até os animais eles puseram para jejuar. O que Deus fez? Mudou de ideia. Falou, não vou mais destruir essa cidade. Vou livrá-los. Ainda que Deus tenha permitido esse mal para o mundo. Ainda que esse mal tenha vindo para destruir muitas pessoas, muitas nações, Deus pode mudar de ideia e falar, não, eu vou reverter essa situação. Não estou falando que foi Deus que enviou esse mal, Deus permitiu por causa das más ações dos homens. Mas da mesma forma como Ele permitiu que venha, Ele pode acabar de uma hora para outra com isso, porque Ele tem todo o poder. Mas enquanto não houver arrependimento sincero nos corações, isso não vai acontecer, sinto dizer. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.